Fala, jovens, beleza? Seja bem-vindo a mais um episódio do Moda é Foda Podcast. Como eu prometi pra vocês, nós prometemos pra vocês, né? Aqui, meu irmão, é conteúdo bom. Tirar você da sua zona de conforto. Aqui não é entretenimento, tá? E hoje nós vamos falar sobre um tema que é um ser que a gente alimenta dentro da gente, tá? Muitas vezes a gente alimenta até de bacia. E na moda, então, nem se fala. E o convidado de hoje, além de ser um grande amigo, é um cara que eu tinha muita vontade de estar com vocês aqui. Ele é especialista nessa pauta. William, que pauta é essa, cara? Cara, hoje a gente vai falar de ego, Eita. né? Que é um ser que transita e paira nesse nosso universo da moda, né? Será que tem marcas, cara, que os proprietários barra influenciadores deixam crescer além da marca? Será que tem isso? Cara, acontece. Acontece, né, Acontece. cara? E nessa geração que tá surgindo, será que isso é ou não um problema? Rapaz, a gente até tava conversando sobre um termo chamado criativos cristais, né? Rapaz, eu sei que a desenvolver. gente tava conversando aqui antes, o papo vai render. Quem é que tá com a gente, Will? Cara, hoje quem tá com a gente é nosso amigo Raduan Melo. A ficha do homem, segundo ele, a ficha dele é simples. É entendeu? simples, sócio fundador da PWR Gestão. Pronto. Ei, cara, Seja bem-vindo. E amigo de vocês, porque é isso que importa, né? Esse é o melhor gabarito, né? Esse é o currículo que basta, né? Tá valendo. Adão, pra já começar na lata, que é do jeito que você gosta, né? Afinal, ego é algo bom ou ruim? Essa é uma pergunta boa, dá pra gente começar bem, né? A gente tem que primeiro entender o seguinte. É pior do que ser ruim, na verdade, né? Porque eu acho assim, quando uma coisa é ruim e ela de cara é ruim, isso é mais fácil pra gente, né? Quando a maldade parece maldade, isso é mais simples, né? Assim, isso é ruim e eu consigo identificar isso como ruim de cara, isso facilita o processo, né? Facilita a escolha. O ego é pior do que isso, né? O ego, ele se transveste de uma coisa boa, ele nos parece até útil em alguns momentos, mas ele deteriora muito mais do que ele agrega, né? Então, assim, é pior do que bom ou ruim, na verdade. Ele é péssimo e ele se faz de bom, né? Então, isso é o grande quê do ego, né? Eu acho que o ego cabe aqui discussões pra gente por horas, por essa questão, né? Nos parece muitas vezes algo bom, nos parece algo necessário, se transveste de outras coisas que a gente pode conversar aqui nesse nosso momento, mas propriamente dito é algo muito destrutivo, né? É algo que é realmente destrutivo, essa é a melhor definição, né? Ou Adão, seja, em linhas gerais, é um problema. É um grande Que problema. a gente precisa aprender a lidar. Show de Cara, bola. no senso comum, o ego tá muito ligado à vaidade, né? Reconhecimento, à personalidade. Mas afinal, o que é o ego? Vaidade é uma maneira de expressão do ego, né? Assim, só pra deixar claro pra quem tá nos ouvindo, não tô aqui entrando num jargão técnico ou psicologia de falar do ego, de Freud, nada disso. Estamos aqui falando aqui de uma coisa mais simples e mais palpável pra todo mundo, né? A vaidade é a maneira como, uma das maneiras que meu ego fala, né? Uma das maneiras de como meu ego aparece pro público, né? Como ele transborda, né? Como ele me domina, como eu gosto de falar, melhor dizendo, né? Tem outras maneiras, né? A gente pode falar de vaidade, de arrogância, de zona de conforto. Uma distorção que é feita, né? Uma simplicidade exagerada que é montada, Will, é pensar no ego apenas como algo das grandes pessoas. O ego é algo voltado para aquelas pessoas que alcançaram muito sucesso, o cara ali é egóico. A gente tem uma compreensão errada pensando que o ego é algo exclusivo para aquelas pessoas até arrogantes, como se egóico fosse sinônimo de arrogante. Não. O ego, ele tá presente em todo mundo, né? E ele domina não só os arrogantes e soberbos, né? Pelo contrário, né? Aquela pessoa vitimista, né? Aquela pessoa que tem um discurso de, é todo mundo contra mim. Eu entro na sala do meu trabalho e todo mundo olha pra mim. Eu percebo que eu sou alvo de fofoca o tempo todo. Essa pessoa é tão ou mais egóica do que a pessoa do símbolo de egóico que a gente tem de soberbo, de vaidoso, tá? Essa coisa de achar que todos são contra você é um sintoma claro de ego também, né? É importante a gente falar isso porque o ego não é exclusivo do sucesso. Pelo contrário, tá? O ego está muito presente no fracasso também. E falando nos sintomas, né? Assim, dá pra gente identificar, assim, tem alguma forma de você perceber minimamente alguns movimentos, aonde que ele começa a aparecer? Sem dúvida, tá? Sem dúvida dá pra identificar, tá, Vini? Não quero complexibilizar aqui a coisa, mas dá pra gente fazer aqui alguns compartimentos, claro, onde o ego aparece, né? Então, por exemplo, a vaidade é um ponto claro, né? Então, assim, a vaidade, o comportamento de eu não ir pra uma festa porque eu não tenho uma roupa nova pra colocar. Isso é um comportamento, meu ego exacerbou, né? O comportamento da arrogância, né? Eu me arrogar conhecedor de uma coisa que eu não tenho conhecimento, né? Que isso é arrogância, né? A gente fala às vezes que a arrogância é grosseria, mas não. Arrogância é o ato de se arrogar
né? Possuir algo que não possui. Isso é o ego, claro, né? A questão do atalho, né? Uma coisa que é pouco falada, mas que é talvez um dos sintomas mais comuns do ego que nós temos no nosso dia a dia. Nós temos uma predisposição egóica a esperarmos um atalho para nossa vida, né? Então, assim, todos nós, movidos pelo ego, a gente se acha a gente não está apenas na expectativa de um atalho. Nós nos achamos merecedores de um atalho. Isso que é incrível, né? Um absurdo, né? Nós nos achamos merecedores do menor esforço e do máximo resultado. Isso é ego puro, né? Por que eu tenho que ser o cara que tem que tirar nota boa se eu não estudei pra prova? Por que eu tenho que ser o cara que tem que vender muito se eu não tô fazendo as ligações, se eu não estudei o manual de venda, se eu não conheço o produto, se eu não tô prospectando? Por que eu tenho que ser o cara saudável se eu sei que eu furo a dieta sexta, sábado e domingo? Mas a gente acredita que nós merecemos esse atalho, né? E quando você fala sobre isso, já me vem um gancho aqui grande falando sobre esse confronto de gerações, tá? Mas já eu trago esse tema. O meu grande objetivo no episódio de hoje, né? A gente estava até conversando aqui antes, que era como transformar esse vilão, né? O ego é muito tratado como vilão. Tem até um livro do Ryan Holiday que você me indicou ler, O Ego é Seu Inimigo. Como transformar esse vilão em oportunidade? Por que eu tô falando isso? Porque você fala muito de vaidade. Você tocou no ponto, vaidade. E eu acho que eles andam lado a lado, né? Vaidade e ego. E eu acredito que na moda dá sim pra você se aproveitar desse contexto para você se sobrepor em cima disso, né? Uma vez você sabe que a sociedade tem esse comportamento e que as marcas em geral também têm esse comportamento, os proprietários, etc. Então, como transformar esse vilão em oportunidade? Sim, a gente tem que separar duas coisas aí, né? Pra deixar claro. Uma coisa é a oportunidade pra pessoa, né? Então, assim, quem tá nos ouvindo, nos vendo, como é que eu faço do meu ego uma coisa, pelo menos, não ruim pra mim, né? Como é que eu neutralizo ele? Isso é a primeira coisa. Segunda coisa é a gente pensar em termos de business mesmo, de negócio, né? Eu gosto disso, Radu. É do negócio. Eu quero falar sobre business. Você né? falar da indústria do ego, né? Sem dúvida é a indústria mais lucrativa que existe, né? Então, assim, a indústria do ego, ela tá ligada 100%, né? A gente pode exacerbar um pouco assim, a questão da vaidade e a questão da dopamina, né? Então, assim, nós hoje somos movidos por dopamina, né? Todos nós, né? Então, assim, esses pequenos incentivos que a gente recebe para repetir as mesmas ações, né? Então, a gente fica pegando no celular a cada 5 minutos para ver se alguma coisa aconteceu no nosso Instagram, se alguém curtiu alguma coisa nossa, se alguém comentou com a gente. Então, assim, é uma dosezinha de dopamina ali pra gente, né? O que é isso? Eu tô alimentando meu ego, né? Eu tô dando prazer, né? Essas decisões que a gente faz baseadas em prazer, essa coisa que cabe 1000 críticas e eu tenho 2000 pra falar sobre isso, mas enfim. Fala pelo menos umas 10 agora. Da gamificação, né? A gamificação é um absurdo, né? Assim, né? Nada contra gamificar as coisas, né? Nada contra você ter estímulos de curto prazo de forma lúdica pra direcionar um movimento, né? Podemos trabalhar assim gamificação. Mas eu trabalhar essa como a grande força motriz da motivação adulta, né? Então, assim, todos nós a gente lida com adultos, né? A gente emprega adultos, né? Nossos clientes são adultos. E a gente, na verdade, está tendo sucesso quando a gente os trata como crianças, né? Então, assim, eu trabalho com a pequena motivação diária, com aquela coisinha lúdica, como fosse mesmo assim um game para uma criança de 6, 7 anos. Então, assim, isso é o ego puro, né? Eu movimento o seu prazer consigo próprio, né? Usando aqui uma linguagem mais chula, que a gente chama, né? É uma masturbação mental profissionalizada, né? Então, assim, aquilo ali não gera nada, mas eu consigo gerar um senso de prazer na pessoa, né? Uma descarga de prazer, uma descarga de dopamina que é dada. Então, assim, o meio do business está sendo direcionado para isso, né? Antes da gente fazer um juízo de valor se isso é o certo ou não, se é o correto ou não, aonde isso vai nos levar, que a gente vai falar sobre isso ainda, né? De gerações. Mas o momento atual é esse, né? O momento atual é o momento onde eu tenho que gerenciar as pessoas no curto prazo, gerenciar as pessoas baseadas em prazer, eu tenho que gerenciar as pessoas baseadas no que elas vão ganhar, e a gente tá criando uma sociedade complexa com isso, né? Tá, mas uma vez que existe esse mercado, rapaz, o Will, tu vai ter dificuldade hoje, viu, Will? Porque tu sabe que... Vai, mas deixa eu já te passar a bola, certo? Mas mais uma vez, tá? Se o mercado trabalha em cima disso aqui, para quem não trabalha isso ainda, ou se trabalha de forma até intuitiva, a gente nem sabe, né? Como profissionalizar, né? É que de um lado a gente tem que tentar cuidar dos nossos, né? Mas assim, na boa, velho, se tem vaidade, cara, vendedor, e eu sou vendas, tá, galera? Tem que vender isso, né? Então, assim, como é que a gente, de fato, na prática, pra quem tá começando, não pra grande empresa, pra grande... Não. Pra quem tá começando, como fazer isso oportunidade? Cara, eu acho o seguinte, assim, uma maneira ética de usar isso, né? Boa. A gente pode falar sobre isso. Como eticamente... De forma ética, né? Pronto, usar essa questão da vaidade. Acabamos de criar aqui um balizador importante desse processo. Fundamental. A gente não vai criar aqui dicas de coisas erradas, né? A gente não pode
Dicas do arrasta pra cima. A gente vai dormir hoje e tem que prestar conta, né? Então, vamos trabalhar de forma ética. Eu acho que uma maneira ética de trabalhar isso, a questão do ego, é a seguinte. De forma egóica, né? Todos nós estamos preocupados com o que as coisas vão nos ser úteis, né? Isso é um resumo claro. O que é útil varia, mas é isso que a gente tá preocupado, né? Então, assim, tu estás preocupado em o que é que esse podcast vai ser útil pra ti, o Will também, eu também. Qual é a utilidade prática disso, né? A gente tá aqui por quê, né? Colocando aqui 1 hora, 2 horas pra isso. Isso é uma coisa clara, né? Isso é um movimento que quase sempre ele é egóico, né? Eu quero saber a utilidade disso pra mim, tá certo? E uma das maiores dicas que eu posso dar pra carreira profissional de qualquer pessoa que tá começando é justamente se colocar nessa posição. A posição de como eu me torno útil para alguém. Então, assim, isso é, na verdade, você alimentar o ego do outro, se tornar útil pro ego do outro, cancelando o seu ego, né? Anulando o seu ego, né? Os grandes profissionais que eu conheço, que fizeram grandes carreiras aí antes dos 30, foram pessoas que conseguiram alinhar esse comportamento. Então, assim, o que é que eu tenho que fazer para ser útil pro meu cliente? O que é que eu tenho que fazer para ser útil pro meu chefe? Qual é a utilidade que ele quer de mim? Quando a gente faz isso, a gente tá gerenciando o nosso ego, né? Porque eu tô tirando da frente uma coisa principal, que é a coisa do isso é gostoso de fazer e o que é que eu vou ganhar com isso? Eu tô colocando muito mais a utilidade do outro, pensando num ganho mais futuro. Então, acho que essa é uma dica fundamental. Para quem é empresário, ela é sensacional. O empresário, egoicamente, ele se apaixona pelo produto dele, né? Isso na moda é demais, né? O Will falou um pouco aqui, vai aprofundar, sem dúvida. A gente se apaixona pela arte, né? Ah, eu faço a melhor costura, eu faço o melhor sorvete, eu faço o melhor treinamento. E eu fico ali apaixonado pela minha cria, né? Com você mesmo assim, de uma paixão pela arte, né? Pela obra, né? Isso é um comportamento egóico, vaidoso, né? Quando, na verdade, eu descolei o real motivo de qualquer bem utilitário que eu faço dentro de uma empresa, que é ser útil para alguém. Quando eu me apaixono pelo produto, eu descolei a utilidade dele, né? Então, muitas pessoas vêm nessa hora e falam assim, mas o Steve Jobs criou o iPhone sem olhar o mercado, o Henry Ford criou os carros e disse que se fosse perguntar, as pessoas queriam cavalos mais rápidos e ele inovou, ele foi por cima do que as pessoas queriam. Isso é um dos piores modeladores que existe que o ego se baseia. A gente escolhe 4, 5 exemplos de pessoas totalmente fora da linha, Sim. exemplos gigantes e gritantes de gênios que aconteceram, e a gente acha que o modelo deles é um modelo espelhável pra gente. Não, não é. Steve Jobs não é um modelo de liderança para 99,9% das situações das pessoas humanas. Henry Ford não é um modelo de inovação para a mesma quantidade de pessoas. Então, assim, a gente tem que ter uma humildade, que é contrária ao nosso ego, de entender quem nós somos, o que nós podemos fazer e quais modelos nos são bons. Isso é uma coisa difícil. Mas tem como se aproveitar de forma ética, que agora essa pauta, pra mim, ela é central, ela faz toda a diferença, né? De forma ética, se aproveitar do ego do nosso cliente? Cara, eu acho o seguinte, existe uma forma ética da gente direcionar as pessoas, que é em busca de um bem, né? Em busca de um valor, em busca de uma coisa virtuosa, né? Em busca da virtude, né? Então, assim, do mesmo jeito que eu posso direcionar uma criança, né? Uma pessoa que não tem total condição de tomar uma decisão, para ela fazer o bem sem ela saber que está fazendo o bem, eu posso fazer isso com o meu cliente também, né? Então, assim, eu posso também fazer isso, né? Não tô dizendo que meu cliente obrigatoriamente é uma criança, mas eu posso direcionar para isso, né? Então, assim, eu colocar a verdade como um ponto, né? Eu não querer colocar uma mentira na mesa para fechar uma negociação. Então, assim, eu tô colocando isso como uma coisa valiosa, né? O que é o principal, pensando em negócios, tá, Vini? É que é o seguinte, a vida empresarial, que é a minha vida, né? Que é a nossa vida, né? Ninguém aqui é filósofo, ninguém aqui é sociólogo, a gente é pessoas de negócio, né? A gente bate DRE no final do mês, a gente quer caixa, a gente quer lucro. A vida de negócios, ela tem um proveito com o comportamento ético gigantesco, né? Existe uma teoria, né, que é importante, que eu gosto muito, que é por que uma empresa existe, né? Por que uma empresa existe? Isso é uma pergunta fundamental, né? Por que todo mundo não é uma empresa, né? Como algumas pessoas acham que é possível ser? Por que não tem só pessoas autônomas? Todo mundo vende sua força de trabalho e vira o eu presa todo mundo. Isso não acontece. Por que isso não acontece? Porque a existência do ente empresa tem uma justificativa, que é justamente a criação de um legado, né? Por que o Vini não vai amanhã mentir para os clientes dele para vender todo o estoque que ele tem? Porque ele sabe que no mês que vem vai ter que fazer isso de novo, né? Por que eu não vou prometer um resultado milagroso no treinamento meu de vendas? Porque eu quero fazer o mesmo treinamento daqui 2 meses, né? Então, assim, essas rodadas traz a honestidade para a mesa, né? Se eu penso em criar algo perene, uma empresa tem essa visão, a obrigatoriedade de ser ético, ela ganha um valor utilitário, né? E, cara, e essa pauta é interessante porque quando a gente fala com isso e alinha com os discursos contemporâneos, né, com a história do propósito, como é que existe essa relação, hein, Raduan? Como é que eu posso relacionar essa utilização do ego com essa linhagem do meu propósito, né? Que a gente falou que dá para usar de forma positiva. Como é que seria isso?
Tem duas coisas, Will, que aconteceram quando a gente fala de gerações, né? Que o Vini puxou essa pauta também. Tem duas coisas, dois movimentos que quando a gente olha mais de longe, o tempo como um todo, são fundamentais, né? Sem fazer um juízo de valor, assim, a secularização do homem, né? Tipo assim, então o quanto perdeu força a coisa sobrenatural, a coisa divina, realmente, assim, perdeu força na decisão humana, né? Isso é uma coisa fato, nos últimos séculos isso perdeu força. Então, o mundo ficou mais secular, o mundo ficou mais autocentrado. Isso é um ponto fundamental. E outra questão fundamental pra gente ter essa compreensão é a facilidade em conseguir suprir nossas necessidades básicas. Então, assim, esses dois pontos juntos, né? Trouxeram pra gente, na verdade, um vazio grande, né? Um vazio existencial grande. Porque a partir do momento que eu tiro uma coisa transcendental da minha vida, eu não tô julgando se deve tirar ou não, isso é bem individual, mas eu tiro essa coisa transcendental e a minha necessidade básica está praticamente suprida, eu começo agora a ficar com um vazio de por que eu vou fazer as coisas? Por que eu faço se eu não tenho uma fé realmente forte de que existe algo depois daqui que me leva a ter um comportamento XYZ? E o que eu preciso pra comer, pra dormir, pra ter minha vida, tá mais ou menos resolvido. O que eu vou fazer agora? Esse é o grande vazio da nossa geração. Nossa geração não viu uma guerra, nossa geração não pegou uma inflação fora de série, nossa geração não pegou uma catástrofe ambiental que colocou a gente com necessidade. A gente vive num país que não precisa nem pensar em questões de inverno, de nada disso. O tempo é bom o tempo todo. Então, assim, isso criou esse buraco, né? E esse buraco ele foi preenchido pelo quê? Pelo ego, né? Esse buraco foi preenchido, esse vácuo existencial foi preenchido por nós mesmos, né? A gente tá numa crença moderna de que eu consigo eu mesmo ser o propósito pra mim, né? Então, assim, qual é o meu propósito? Eu mesmo, né? Mas como assim eu mesmo? Não, eu sou o meu propósito, né? Eu ser feliz, né? Ficou essa coisa que ninguém sabe nem o que é felicidade, mas fala isso. Eu ser feliz é um propósito. Não faz sentido, né? O propósito de algo não pode ser algo, né? O propósito dessa xícara não pode ela existir, né? Ela tem que ter um local pra colocar algo, né? O propósito tem que ser algo fora de mim. Então esse é o grande vazio hoje, né? As pessoas nesses dois movimentos sociais que existiram, de secularização e esse movimento de necessidades básicas já supridas, o vazio foi criado e é preenchido pelo nosso ego hoje, né? E, Raduan, acho que ano passado até, a gente tava com a questão do propósito muito forte, a sociedade batia muito essa tecla nos últimos 2 anos, eu acho. E teve um treinamento que a gente participou, na verdade, um Mastermind, que eu tenho muito orgulho de participar, que é a Obsessão de Negócio. Ele não quer falar sobre isso, tá tudo certo, né? Porque ele não quer aqui ser egóico. Outro dia. Mas você me deu uma resposta, cara, que pra mim mudou muito a minha concepção sobre o propósito. E até mais simples até que eu esperava, que pai, você quer um propósito bacana? É honrar pai e mãe e ser melhor no seu ofício. Cara, isso pra mim mudou tudo, né? Porque eu acho que as pessoas ficam querendo algo, tipo assim, cinematográfico, né, cara? E às vezes não, pô, honrar pai e mãe, né? Ser correto no que você faz, melhorar no que você já é bom, né? No que você sobrevive, do seu sustento, né? Que vai também trazer honra pra tua família, especialmente pro teu núcleo, eu agora que sou pai. Cara, muda o drive da gente, então revisitando esse teu papo aí, cara, pra mim hoje faz total sentido. E eu acho que é um pouco disso, né? Quando se fala de propósito, cara, e a gente tá fazendo essa transição aqui sobre ego, às vezes é mais simples do que parece, né? Só que isso aqui não dá like, né? Isso aqui, na hora que eu divulgo, não vai dar ibope, não vai dar... E, na verdade, é isso que faz a diferença, né, cara? Quando a gente fala de propósito de ego, tem tudo a ver, né? Tudo a ver, né? Assim, a maneira como a gente... talvez eu vou dizer que é a única, porque seria um exagero, mas a melhor maneira da gente gerenciar o nosso ego, né? Eu gosto de usar o domesticar, né? O ego, é a gente ter um propósito claro, né? Essa é a melhor maneira, porque o propósito é justamente isso que eu tô falando, né? É eu colocar algo fora de mim que justifica a minha existência, né? Isso é um propósito, né? Então, o propósito de algo é o que justifica a existência de algo, né? Isso é que dá razão de ser para o ente. E quando eu coloco esse propósito, se ele dá razão de ser pro ente, o interesse próprio do ente perde força e o ego perde força aí. As pessoas quererem ter um propósito gigante, né? Esse propósito de mudar o mundo, é justamente o ego que não se calou, né? Então assim, meu propósito é acabar com a fome no mundo. Tá certo. Aí você vai sair pra almoçar com a pessoa, você almoça com ela. Quando você tá saindo, dando carona pra ela, passa sua mãe, esmola, infelizmente tem muito no Brasil, a pessoa não baixa o vidro, não dá R$1. Então assim, como assim? O propósito dela é acabar com a fome do mundo se ela não consegue ajudar uma mãe pedindo esmola na calçada da casa dela, na calçada da região dela. Então assim, as pessoas colocam um propósito tão grande achando que isso vai justificar. Não, não vai. Tá? Não vai. Pelo contrário, né? Isso vai ser mais um fato de sofrimento, porque suas ações não vão condizer com a sua palavra, né? E a gente acha que isso é uma coisa que não tem dano, né? Mas isso corrompe a gente por dentro, né? Quando eu começo a destoar o que eu falo, meu propósito é fazer a mudança do mundo, e eu não faço nada pra isso vai corroendo quem eu sou, né? Por isso que o propósito, como eu te falei, né? Que a gente conversou, essa questão de honrar a família, né? Honrar quem te ama, honrar quem tá os seus, e ser bom no que você faz.
Isso é sensacional, né? Porque isso é prático, né? Isso é real, né? Isso não é uma coisa pra amanhã de manhã, isso não é uma coisa pra quando eu puder, isso é uma coisa pra agora, né? E o mais incrível, isso cabe pra todo mundo, Todos, né? todos. É um convite a todos, né? É um convite para toda a humanidade e para agora, né? E quando a gente começa a trazer isso, a gente vê como isso é difícil, né? A gente vê como é difícil a gente honrar nossa família, né? Tratar bem nossos pais, tratar bem nossos filhos, tratar bem nosso esposo, nosso namorado, nosso marido. Ser melhor no ofício, né? Porque a gente tem uma visão do trabalho, né, Will? Que é a visão do trabalho assim, eu trabalho e eu ganho dinheiro, né? Tem um movimento aí que apareceu agora, né? Mas o trabalho é muito mais que isso, né? O trabalho é justamente o meu transbordar, né? Por isso que é natural, né? Eu gosto muito de falar isso. É natural que a gente veja um jovem adulto de 18 anos que está trabalhando e esse cara tenha mais respeito do que um jovem adulto de 18 anos que não trabalha nem estuda. É natural esse respeito que naturalmente nós temos quando alguém fala assim, consegui meu primeiro emprego, esse natural respeito que a gente passa a dar para essa pessoa, isso é natural da gente dar. Porque essa pessoa conseguiu algo extraordinário. Essa pessoa conseguiu organizar o caos interno da vida dela, que na adolescência é gigantesco, e ela conseguiu transbordar uma ordem. Ela conseguiu transbordar uma ordem a ponto de se tornar útil para alguém. Isso é o trabalho. Então olha que coisa extraordinária. O trabalho é muito mais do que eu trocar dinheiro por horas minha. O trabalho é a forma onde eu organizo o mundo que naturalmente é um caos. Qual é a minha participação na organização do mundo? Eu vou ganhar dinheiro para isso, eu vou ser pago para isso. Então o trabalho, ser bom no ofício é muito mais do que ganhar uma meta, ou bater um salário, ou ganhar mais dinheiro. Isso é importante e sou muito mais do que capitalista. Mas é muito mais do que isso, né? Passa a ideia de transbordar a ordem, né? E isso é muito bom. É bom. Falando sobre a questão da oportunidade, que eu tava tocando mais cedo, né? Que pra mim é um ponto importante, eu consigo fazer o paralelo como algumas empresas trabalham isso de forma muito tranquila. Por exemplo, eu acredito que hoje as pessoas elas gostam de comprar acesso. Quando você vai pra uma festa, por exemplo, você vai pro camarote, você não tá comprando a proximidade do palco, você tá comprando o acesso àquelas pessoas que estão ali, né? Não sei o quanto isso é egóico ou não, mas faz parte. Existe um interesse na compra disso, né? O mercado de luxo, por exemplo, ele explora demais isso, né? Quando você usa uma marca XYZ, especialmente nesse mercado de luxo, você quer o quê? Tem a ver com o teu posicionamento. E eu confesso, mais uma vez, sem fazer juízo de valor, que isso é de uma forma muito sutil também, ter um produto para cada demanda também, né? Porque pessoas querem isso. E eu acho que tá tudo certo, sabe, cara? Eu acho que quando a gente vai evoluindo na vida, e eu acho que na nossa trajetória a gente quer evoluir, né? Para não falar de moda aqui, e não ser, de repente, limado do universo, tá? Eu tava falando um dia desse sobre cerveja, né? Na molecada lá, a grana curtazinha, bebia uma Skolzinha lá, geladinha, tava tudo certo. Aí depois o cara vai pra uma Heineken, por exemplo. Meu amigo, o paladar ele não retrocede. Não volta nem a pau. E eu acho que na moda, você trabalha muito com questão de treinamento, por exemplo, você vai lá pra um summit da vida, cara, tem lá o acesso VIP. Meu amigo, depois que eu fui pro VIP, que eu tive acesso àquelas pessoas, a possibilidade de eu ir pra galera da geral, né, pro executivo que chama, se não me engano, não vai acontecer, né, cara? Então, assim, eu acredito, cara, que essa questão de uma forma ética de trabalhar com o ego nesses modelos de negócio, né, cara, é isso, né? É você trabalhar o acesso à comunidade, tirando a marca de luxo, por exemplo, né? Por exemplo, a Lely, né? Uma marca que trabalha muito com essa comunidade. As pessoas querem fazer parte. Então, ao adquirir um produto da Lely, ao estar nos eventos da Lely, né? Ao participar desses nossos eventos, enfim, ou adquirir nossos produtos, né, cara? Ela tá fazendo parte de uma comunidade. E eu acho que é um pouco disso, sabe? Uma forma mais light da gente trabalhar e tá de boa. Se essa comunidade fizer sentido, né? Exato. Por exemplo, fazer parte de um summit da Capital Upgrade, que é uma das suas empresas, porra, é do caralho. Eu ganhei muito com isso. Então, tipo assim, você cobra um preço que aí não vem ao caso também, mas eu tive um ganho com isso. Ao fazer parte de uma comunidade da Lely também, cara, você vai ter contato com pessoas que muitas vezes estão naquele teu mesmo drive também, e você às vezes não tem amizade. Hoje, infelizmente, a gente tem muitos amigos virtuais, né? Então, se você começa a fazer parte de uma comunidade real, pessoas têm interesse em comum. Então, eu acho que é muito por aí. Tá? Não sei como é que tu pensa, né, Uia? Porque eu queria, como eu te falei, né? Eu queria tentar trazer isso de uma forma prática pra quem tá também, né? Iniciando a jornada, né? E tudo passa, acho que pelo até que o Raduan falou aqui, cara, que da verdade, né? Tudo isso depende da verdade. Você Sim. tá ali. Quando a gente trabalha com branding, é a mesma coisa. A gente tá toda hora gerando significados, né? Ressignificados. E tudo isso mexe com o ego, né? Pronto. Tá sempre ali, os movimentos são para atender isso, atender esse desejo, né? E a moda é sobre isso, né? Mas quando existe verdade, e eu acho que a marca ela tá ali transitando sobre uma entrega que é muito mais verdadeira do que simplesmente encher e inflar o meu ego, as coisas começam a ter sentido,
né? Não é isso, Vini? Total, cara. Outra coisa que você falou também, né, são as decisões que a gente toma, né? No começo da Dogville, tá? Foi uma coisa que pra gente foi muito... Já contei a minha história em outros episódios aqui, né? Mas assim, a Dogville, ela foi um business, a gente tava literalmente quebrado, tá? E quando a gente foi botar o pé, criação de marca, que a gente era fabricante, né? Nós éramos private. Eu tomei uma decisão, cara, a Dogville, ela não é vaidade. Eu não posso deixar que quando o negócio for se desenvolver, isso aqui não é o meu Vinícius, não é o gosto do Vinícius. Isso aqui é business. Desde o começo, a gente tá toda dessa forma. E agora, com o podcast, tá? Eu vejo, até uma coisa que eu queria te perguntar, eu vejo uma explosão do formato, tá? E também programas de mentoria, você vê tipo, por exemplo, uma Cris Arcângela, que você conhece muito bem, entrando nesse mundo. Você vê, de repente, um Caíto Maia também, da Chili Beans, agora recente, também muito bacana o programa dele, entrando nesse mundo. E a gente tava fazendo um gancho com utilidade. Por que é que essa galera, que já tem uma trajetória muito bem construída, vocês também, né? Então agora lançaram essa semana também se não me engano, Obcecados por Negócios, né? Teve o primeiro episódio lá com Paulo Vitor lá, o Lázaro e o Geraldo Rufino, também estão entrando nessa. Por que você acha que pessoas que têm uma construção já segmentada no seu negócio estão entrando nesse universo? Assim, respondendo aqui até a primeira parte de vocês, né? Eu acho que o porquê se faz algo é que justifica se algo é bom ou ruim, né? Isso é uma coisa importante. A gente gosta muito de julgar as pessoas baseado no resultado da ação delas. E a gente quer ser julgado baseado na intenção, né? Então, assim, eu quero ser julgado, pô, Vinícius, eu fiz tudo pra dar certo. Não deu errado, mas me valoriza, eu fiz tudo. Mas se o Vinícius fizer uma coisa que deu errado, porra, Vinícius, deu errado, né? Nós somos assim, né? A gente julga os outros pelo resultado e queremos ser julgados pela intenção. Quando, na verdade, todo mundo justo é ser julgado pela intenção, né? Esse é o julgamento final é em cima disso, né? Pra quem acredita. Então, assim, o porquê que eu faço uma área VIP, o porquê que eu faço um grupo seleto, por que eu crio uma comunidade, o porquê que faz dizer se isso é correto ou não, de forma ética ou moral, ou o que a gente quiser fazer, né? Como uma arma, né? Eu costumo dizer isso, né? O poder, seja qual for, ele não é moral nem imoral, né? O poder, ele é amoral, né? Como eu uso o poder é que vai me dizer, né? Vou fazer uma área VIP no meu curso pra segregar as pessoas, ou passar conhecimento pra área VIP só que ela vai ter, pra ela ficar mais rica, pra ela se desenvolver, e a área executiva ou a área que for vai ficar mais pobre, eu vou fazer esses caras aqui e tal, e tal. Não, tá errado isso, né? Isso é errado, né? Não, fazer uma área VIP porque é uma pessoas que têm um poder aquisitivo maior, que têm uma área de contato, que pagam por um conforto maior, que querem uma área VIP, querem um coffee, querem uma massagem, querem isso. E talvez tudo nem certo. iria pro evento se não tivesse esse espaço, Então, né? provavelmente não, né? Então tá tudo certo, né? A gente não é muito ruim quando a gente olha pra essa questão do ego todo e fala assim, isso é impossível, isso seria voto de pobreza, castidade total, e eu tenho que me isolar em cima de um monte e ficar lá resguardado pra não ter isso. Não é isso não, né? Pelo contrário, né? É você saber usar as coisas, né? Eu tenho que usar as coisas, né? Eu tenho que usar o meu relógio de luxo, saber usar meu relógio de luxo, né? Eu não sou meu relógio de luxo, mas se eu usar meu relógio de luxo, se eu usar uma área VIP, mas não é porque eu tô ali, quer dizer que eu sou VIP e quem tá não tá. Isso é a coisa fundamental. Essa construção é de baixo, né? Não é uma construção assim não é uma coisa assim, eu abri mão disso, agora eu sou uma pessoa melhor. Pelo contrário, se você abriu mão pensando que se tornar uma pessoa melhor, provavelmente você já é uma pessoa pior, entendeu? Isso é importante ser dito. A segunda questão que tu falaste, do porquê as pessoas fazem isso, né? Chega um ponto da vida, né? Que eu não tô dizendo que é o nosso, mas acho que talvez da Cris sim, de um Caíto também, onde o valor das coisas mudam, né? Então, assim, o valor das coisas mudam, né? Então, provavelmente a Cris hoje, pessoa que eu conheço, tem um maior carinho, uma amiga pessoal minha, né? A Cris Arcângela, ela mudar a vida de alguém por um podcast tem mais valor pra ela, provavelmente, do que ela ganhar alguns R$1.000 a mais no final do mês, né? Então, assim, o valor muda, né? Então, assim, onde eu vou colocar minha hora? Eu vou colocar num podcast que vai impactar aí milhares de pessoas, provavelmente o dela tem esse alcance, e eu vou esperar o resultado disso. Se Deus quiser, eu vou mudar a vida de empresários, empreendedores, e ela deve receber depoimentos provando isso. Vale mais do que ela ter uma nova marca sendo lançada e ter a efetivação do resultado dela. Isso é real, né? Então, assim, a gente chega num ponto, nós sabemos disso, né? Qual é o mérito, qual é a satisfação que vocês têm quando alguém fala, pô, eu vi uma dica no podcast, foi fundamental pra mim, mudou minha vida e tal. Isso é melhor que dinheiro, pô. É claro que é melhor que dinheiro. Agora é óbvio que se eu fosse um cara com 18 anos, preocupado em como eu vou pagar a minha conta, não, eu quero dinheiro, né? É a maturidade da vida, né? São fases de maturidade da vida, né? É normal a gente ir evoluindo no que é que nos causa sofrimento e no que é que nos causa gozo, né? Na verdade, a gente tem que evoluir nisso, né? Se a mesma coisa que lhe causa sofrimento lhe causa gozo tá estagnado há 3, 4, 5 anos, eis um problema que você tem na vida, né? Então é aquele cara que chegou no ápice financeiro e tá preocupado como é que ele vai ganhar o próximo bilhão. Cara, mas eu tenho 1 bilhão, tu não faz nada. Não, mas eu tô sem dormir porque eu quero ganhar o próximo. Esse cara não tá evoluindo na maturidade. Fato, né? Ele estagnou, né? As preocupações dele são as mesmas, né? Do que ele tinha antes. Então, assim, isso é errado, né? Tem algo errado no desenvolvimento da maturidade aí.
E aí ele Cara. passa pra poder entrar no drive de contribuição mesmo, né? Acho que ele começa a preencher uma outra lacuna do ser, na verdade. Exato, sem dúvida, né? Tem uma teoria, né, das 12 camadas, né? Que é bem mais complexa do que isso. Que é justamente essa questão, né? A gente vai evoluindo nos nossos termos de complexidade, né? Em termos de preocupação, em termos de o que é que me faz me sentir vivo, né? O que é que me satisfaz como pessoa, como ser humano, né? O que é que vai me preencher? O que é que me causa sofrimento? O que é que me preocupa hoje? Isso são camadas de maturidade que a gente tem que evoluir, né? A gente deveria ser obrigado a isso, né? Não é a idade cronológica, né? A gente pode estagnar nisso. Mas é uma necessidade de o ser evoluir, sem dúvida. E, cara, e assim, a gente tava falando nesse instante sobre geração, e a gente vê essa nova geração muito engajada, né, com todos os movimentos que eles se envolvem. Né? Eles têm essa necessidade de engajamento. Né? E quando a gente vai para a indústria da moda, isso é muito claro até a nível criativo. Você vê a galera botando para fora toda a entrega ali, a essência na hora de fazer uma criação, né? E ao mesmo tempo é um paralelo, é uma geração que tem muita autoconfiança, né? Que tem essa coisa do ego, mas ao mesmo tempo é uma geração frágil, que tem dificuldade de receber até um feedback, né? E Raduan, como que um líder conduz uma equipe nesse formato, né? Como é que ele faz para poder conduzir uma equipe nesse formato e equilibrar isso? Eu acho o seguinte, a primeira parte é que eu acho que é mais fake, tá? Que tu falaste, assim. Não que ela não existe, mas eu acho que ela é tão frágil que ela é falsa. Que essa coisa, as pessoas querem se envolver, elas querem se engajar, elas querem isso. Na minha visão é bem o contrário, tá? Elas querem colocar pra fora o ego delas e tratorar quem é contrário a isso, como uma coisa de virtude até, né? Tipo assim, quem não pensa igual a mim não é virtuoso, né? Tem até essa coisa da virtude que hoje tem jovens de 16 anos, 17 anos querem dizer que eles sabem a virtude, né? Então, se for parar pra pensar um pouco racionalmente, né? A gente botar uma menina de 16 anos, 17 anos, da Dinamarca, Noruega, pra falar na Assembleia Geral da ONU, dizer como é que vai resolver o problema do aquecimento global, isso é uma imbecilidade, né? Não tem outro nome, né? Então, assim, tô falando de um problema mundial, um problema complexo, um problema que envolve cadeia produtiva, tá aí, como é que tá a Europa hoje, com questão de energia, questão de... Então, assim, a gente tá num grau tão baixo de maturidade que a gente tá aceitando essa coisa, não? As pessoas, o jovem, ele quer se expressar. Não, amigo, calma. Assim, existe uma coisa que o Jordan Peterson fala bem no segundo livro dele, que eu concordo muito, que é assim, é óbvio que o novo tem que vir. É óbvio que as coisas têm que mudar, têm que evoluir. Mas para você propor uma evolução de algo, deveria ser uma condição impreterível você entender o algo. Eu não posso achar que eu vou conseguir mudar as coisas, mudar uma sociedade, mudar um sistema, mudar uma coisa complexa, porque simplesmente na minha cabeça simples, isso faz sentido. Então, assim, a complexidade humana é muito maior do que o social, é muito maior do que a cabeça de qualquer pessoa. Então, eu acho que tem muito a ver com isso, esse comportamento do jovem. Então, ele entra no mercado hoje, ele acha que ele vai conseguir mudar as coisas, porque ele leu ali 2, 3 livros, porque agora ele sabe qual é a fórmula de fazer um desenvolvimento econômico socialmente sustentável, ambientalmente correto. Quando ele bate a cara no mercado, isso volta, né? E o que a gente está vivendo hoje, né, especificamente agora, economicamente falando, a gente viveu uma era aqui dos últimos 20 anos que foi a era do dinheiro fácil, né? Então, assim, mundialmente falando, os juros muito baixos, o dinheiro foi fácil. Por isso que essas demandas, até contra-lucrativas, ganharam eco nos locais onde o lucro é mais importante. Falando de fundo de investimento americano, local onde só importa lucro. E as demandas sociais, ambientais ganharam eco nisso. Não estou dizendo que é certo ou errado, cabe discutir depois. Mas agora que os juros aumentou, agora que a ressaca chegou, que demorou pra chegar, mas chegou em Estados Unidos e em Europa. Iria chegar? Iria chegar, é óbvio. Agora, peraí, calma. Agora temos que ver aqui o que a gente pode fazer, né? Então, peraí, não dá pra gente ficar pensando só em meio ambiente, eu tenho que aquecer as casas das pessoas na Europa. Então, assim, a realidade... Tem uma frase muito boa de uma filósofa russa que ela fala isso, né? Você pode desprezar a realidade. Você não pode desprezar as consequências de desprezar a realidade. E quem consegue desprezar a realidade por mais tempo? Quem tem colchão. Então, assim, eu sou o herdeiro de uma fortuna milionária, eu posso desprezar a realidade por muitos anos, talvez até morrer desprezando a realidade. Se eu sou um jovem querendo entrar no mercado de trabalho, querendo fazer, querendo acontecer, querendo crescer, querendo ganhar o sustento da minha família, querendo fazer algo sério, minha sugestão, não despreze a realidade. Pelo contrário, seja um apaixonado pela realidade. Porque a maneira de você conseguir criar algo sustentável, criar, é dentro da realidade. É muito mais sã de um jovem como esse, Will, se ele tivesse assim, rapaz, o que é que eu tenho que fazer para resolver o problema das pessoas? E talvez esse é o lado mais moral do capitalismo livre. O capitalismo livre vai ganhar dinheiro quem resolver o problema de mais pessoas. Isso é a coisa mais moral, isso é cristão até. Então, eu tenho que resolver o problema das pessoas. Eu quero fazer consultoria pro Vinho, o que é que eu tenho que fazer para resolver o problema dele? Não é o meu, é o dele. Ele vai me pagar por isso, né? Então eu vou pensar no próximo. Como eu vou resolver o problema do próximo? A gente não ia falar, eu não ia falar sobre isso hoje, que é sobre vendas, né? Pretendo a gente ter um outro momento sobre isso. Que na verdade vendas a gente vende resultado, né?
A gente não vende o produto, né? Que você acabou de falar, né? Cara, qual é o resultado que eu quero gerar pro Vinícius? Acabou. Mais do que o resultado. Eu vendo a promessa, né? Então, assim, um ato de venda é a promessa que eu vou resolver o problema. Exatamente. Então, assim, eu comprei essa caneta de ti, eu confiei em você ou na marca da caneta que ela iria resolver um problema meu, que é escrever. Então, assim, vender por isso que credibilidade é algo tão fundamental na venda, né? A gente pode falar depois sobre isso. Porque eu vendo a promessa, né? Raduan, tu é um cara que tem acesso, cara, por exemplo, a pessoas, pra mim, importantes, que construíram grandes feitos já, por exemplo, Paulo Vieira, a turma do Brasil Paralelo, cara, que, porra, tá mudando aí a forma como a gente encara o mainstream, né, vamos dizer assim. Própria Cris Arcanjo, você citou, Mariana Brito, tem feito trabalho muito bacana também, é sócio do Lázaro. Cara, como é que se conecta com esses grandes empresários, cara? Cara, assim, é uma pergunta muitos podcasts que eu participo já fizeram essa pergunta. Eu queria dizer que tem uma fórmula. Eu não queria dizer que tem uma fórmula, não. Eu acredito que tem uma maneira de se comportar. A primeira coisa é a seguinte: esses caras são pessoas normais, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. As pessoas têm muito essa coisa de quando lidam com artistas, né? Sejam eles artistas empresariais ou artistas de Globo ou coisa tudo mais assim. As pessoas têm uma coisa de mitificar essas pessoas, né? Assim, tratar elas como... colocar elas em cima de um pedestal e virar ali uma coisa de ficar babando a pessoa numa relação que acha que isso vai conseguir alguma coisa, né? As grandes amizades que eu fiz no meu trabalho, de pessoas notáveis, você numerou aí algumas, foi justamente o contrário disso, né? Então, assim, eu sou verdadeiro com elas, né? Tipo assim, eu sou real com elas, né? Não tenho por que ficar mentindo pra Cris, porque a Cris vai ter 1000 pessoas que já devem mentir pra ela querendo se aproximar dela. Paulo Vieira é um cara que a gente faz consultoria pro Paulo Vieira há 8 anos, né? Então tem 8 anos que eu participo no dia a dia do Paulo, ajudando Você viu a o Paulo fazer, Vieira se transformando em Paulo Vieira, né? Eu vi, exatamente. A gente começou, ele era bem menor do que é hoje, né? Já tinha uma boa autoridade, mas bem menor do que é hoje, né? Mariana Brito, do mesmo jeito, é a minha amiga pessoal, né? Eu acho que as pessoas, né? A gente tem uma carência de adoração e essa carência nos atrapalha, sabe? Eu acho que fica mais ou menos aquele cara quando namora uma mulher muito bonita, né? Esse cara vai perder essa mulher se ele não tiver tranquilidade no coração, porque acha que porque ela é muito bonita, agora ele vai adorar aquele ente. Então as pessoas têm esse relacionamento difícil com pessoas famosas, né? De forma geral. De achar que se eu adorar a pessoa, se eu ficar babando a pessoa, se eu ficar ali me tornando ali o que a pessoa quiser que eu seja. Não, essas pessoas, mais do que até a gente, elas precisam de pessoas normais do lado delas, né? São pessoas normais, como qualquer outro, né? O próprio Henrique, da Brasil Paralelo, que é um grande amigo meu também. Então, assim, eu acho que ser natural é importante, sabe? Agora, a questão é que as pessoas são naturais e por serem, às vezes, naturais, elas deixam de ser, na verdade, algo útil pro outro. Então, assim, porque a gente é amigo, eu e você, nós somos amigos, né? Eu tenho relação com o Vini, tem relação com o Rio, tem relação aí, até nossas empresas têm relações, até sociedades. Então, assim, isso começou porque a gente se viu útil um pro outro. Claro. Óbvio, não foi assim, eu vejo o Raduan um cara de valor. Não, a gente foi útil um pro outro. O interesse foi esse. É né? óbvio, né? Esse é o interesse, claro. Isso foi útil um pro outro. Ali começou uma coisa. Depois, óbvio, né? Essa relação comercial, profissional, empresarial virou uma relação de amizade. Por quê? Eu vejo valor nas pessoas, né? Então, assim, esse é o ponto. Na verdade, assim, pra gente querer criar uma grande amizade com grandes pessoas, não tô falando grandes só de questões de artista, mas grandes pessoas mesmo, grandes seres, eu tenho que primeiramente, eu ser um grande ser. Não necessariamente, não que eu vá ser um grande ser, que eu digo assim, eu tenho que ser profissionalmente bem sucedido. Não, eu tenho que ter valores claros. Porque todas as pessoas que você falou aí, todas elas, o que eu tenho, na verdade, são alinhamento de valores. Então, assim, eu não consigo ser amigo de um cara que é um artista se ele não tiver elemento de valor comigo, porque eu vou ser útil pra ele muito pouco comparado com o que ele pode ser com outras pessoas. E depois não vai dar liga. Agora, quando alinha valor, quando a intenção, né, que é a questão dos valores, são alinhados, existe a possibilidade de amizade, né? E não tenha dúvida, pessoas na nossa faixa de idade, e todos que tu falaste aí, que são produtivas, a gente valoriza quem é produtivo, entendeu? A gente gosta de gente que trabalha, a gente gosta de gente que é produtiva, a gente tá focado em fazer a coisa organizada um pouquinho mais, sabe? E uma vez que você tem esse contato, né, essas amizades que estão se multiplicando, como não deixar o ego inflar nesse momento? Cara, eu acho que isso pode ser uma pergunta boa pra quem vê de fora, mas pra mim é justamente o contrário, sabe? Eu acho que quanto mais eu convivo com essas grandes pessoas, mais eu tenho meu ego gerenciado. Porque eu vejo como são pessoas simples, né? Como são pessoas extremamente normais, né? Extremamente do dia a dia, né? Eu falei com o Henrique hoje, eu falei com a Mariana ontem. As pessoas acham que a gente senta numa mesa, sei lá, eu, Mariano, Bruno Gachag, eu, Bruno Lamoglia, gente aí forte da filosofia, da história, da ciência política. A gente vai discutir coisas muito complexas. Não, a gente discute coisas do dia a dia, como qualquer grupo de amigo faz, sabe? Eu acho que é justamente o contrário até, sabe? Eu acho assim, quando eu vejo pessoas que eu admiro pelo que são, e eu vejo como elas são no dia a dia, eu vejo que são pessoas simples, normais, né? O próprio Paulo Vieira, né? Um cara assim, tá aí nacionalmente, sem dúvida, o maior do mercado dele é um cara extremamente simples, né? Óbvio, é um cara tranquilo, um cara de conversa fácil, um cara sem problema nenhum. Eu acho que você, se souber escolher, né? E de quem você se aproxima nesse quesito, isso é fato. E faz um elo que a gente conversou no começo, sabe? Você vê que não é que essas pessoas não tenham ego, né?
mas elas são mais felizes por gerenciarem o ego delas, entendeu? Elas são mais preenchidas porque elas têm o ego gerenciado. E Raduan, e falando de gerenciamento de ego, a gente fala, as redes sociais, ela promove muito isso, né? Essa questão de inflar o ego. A gente vê no universo da moda, isso é muito claro em vários pontos. A gente vê, às vezes, proprietários de marcas entrando dentro de uma dinâmica onde ele acaba ficando mais tomando ali o holofote da marca por muitas vezes, e lá na frente, pô, eu quero sair desse holofote e às vezes tem dificuldade de voltar para o outro ponto de onde ele estava, né? Como é que dentro desse universo tu enxerga esse gerenciamento, como que as redes sociais ela pode potencializar isso, ou como que isso pode ser meio que controlado? Cara, eu vou fazer esse movimento, mas eu sei que eu vou voltar uma hora, isso e é tudo certo. Assim, é difícil, né, de falar sobre isso, sabe, Will? Assim, porque as pessoas têm uma visão, na minha análise, errada sobre a questão da fama, né? Então, assim, as pessoas, se você parar pra pensar assim, as pessoas, normal, assim, o senso comum vê a fama como um objetivo, né? E todo objetivo, ele é algo essencialmente bom, né? Isso é um objetivo, né? Então, quando o Vini fala assim, meu objetivo é honrar meu pai, minha mãe, meu filho que chegou aí, minha filha, minha esposa, minha família que tá vindo. Então, assim, quando eu falo que isso é um objetivo, eu tô dizendo que isso é essencialmente bom, né? Um objetivo, ele tem que ser essencialmente bom. E a fama não é essencialmente bom, né? Então, quando eu coloco isso, é um tiro que eu já começo errado, né? Então, isso vai dar errado, né? Pessoas que têm a fama como objetivo, elas vão ter momentos de infelicidade. Porque, na verdade, a fama, ela é um ônus do sucesso. E todos esses caras que o Vini falou, todos eles concordam comigo. Não é que eles acham ruim alguém ser parado no meio da rua e baterem foto. Pelo contrário, todos eles até gostam disso. Uma questão assim de saber que foi útil pra alguém, mais do que um envaidecimento. Um reconhecimento. Um reconhecimento, exatamente, né? Mas a fama por si, ela é um ônus do sucesso, né? Total, né? Assim, quem chegou lá e tem um mínimo de grandeza de ser e racionalidade, sabe disso, né? Agora, é uma coisa como o ego, né? Assim, você fica escravo disso, né? Então, assim, as pessoas têm que entender isso, né? Assim, é um processo de maturidade disso, né? Óbvio que muitas vezes a fama ela é necessária para eu ser melhor no que eu faço, né? Não tem como pensar, por exemplo, que o Paulo Vieira consegue impactar as vidas que ele impacta se ele não for famoso. Então, assim, a fama faz parte. Agora, ela não é um objetivo, né? Se você colocar a fama como objetivo, eu quero ser famoso. Está tudo errado, né? Você já começou errado, já largou errado. Se der certo, deu errado, né? Tem coisa na nossa vida que é assim, né? Que a gente sabe que se der certo, deu errado. A gente deveria parar de fazer isso, né? Boa. Mas essa pauta é boa, viu, cara? Eu vejo assim, sabe, em relação a esse assunto que ele tá tratando. Eu acho que há uma confusão, né, dos proprietários que tá à frente das marcas de quem serve quem, né? Afinal, são as marcas que servem um profissional ou é o profissional que serve as marcas, né? E a gente vê esse movimento, cara, muito das influenciadoras. Só que assim, tem duas vertentes, né? Tem aquela vertente, por exemplo, uma Nativosa, que inclusive existe a BNV que vai pro nome dela, e ela tem que estar lá todo dia, cara, servindo como um corpo de prova, como persona da marca. E a gente também tem uma nova geração que é tipo a reserva, que tem ali o Rony Meisler, que é o cara que tá à frente da reserva ali, falando sobre outro drive. Até que a reserva ela se posiciona como uma empresa de comunicação. Então, por exemplo, a reserva lançou NFT, a reserva ela começa a fazer uma série de coisas, mas sempre com o Rony ali na frente, né? Então, eu entendo que é isso, sabe, cara? Essa confusão de valores, sabe? Quem serve a quem? E aí, esse ponto central que é o ego, é aí onde a coisa dá uma distorcida, né? Eu vejo algumas marcas locais, por exemplo, que começa assim, a pessoa às vezes não tem recurso, tem a importância da influenciadora por necessidade de estar ali na frente, a pessoa se torna uma influenciadora e depois esse negócio cresce tanto que a marca ela vai pro segundo plano. E aí a pessoa, ela mexe o drive dela, tem mais like, mais view que a marca, então ela começa a fazer, tipo assim, ó, vai ter um lançamento da marca, então ao invés da marca fazer o lançamento, ela que faz o lançamento. Então tem toda uma distorção, cara, desse processo. E eu tenho visto isso mais, trazendo para nossa pauta que a gente queria tocar muito, que é sobre a nossa nova geração, eu tenho visto isso mais evidente nessa nova geração. E eu queria que você falasse, não pontuando a nova geração, mas assim, como essa nova geração se livrar desse mal, né? Desse vilão que é de fato esse ego, né? Existe alguma forma da gente sobreviver a isso, cara? Assim, não acho que se livrar é impossível, né? Assim, nosso ego faz parte da gente, né? Assim, não tem como se livrar do meu braço, né? Tipo assim, não é porque... Não é porque... Dá, né, cara? Dá, não. Não é porque assim, eu não gosto das minhas coisas que eu vou cortar meu braço. Não é isso. Mas eu tenho que domesticar, eu tenho que gerenciar meu ego, né? Boa. Acho que Assim, essa fase domesticar... ela é boa, ela é forte, ela cabe, eu acho bem, entendeu? Porque assim, quem sou eu, né? Eu falo muito isso quando eu começo a falar de ego, né? Eu sou o cara mais egóico de todos, né? Meu ego é gigante, né? Assim, eu sou um cara egóico, vaidoso, arrogante, soberbo, eu tenho isso, né? Eu tenho essa consciência, né? Então, assim, o ego, ele vai existir, ele tá dentro de mim, né?
Existe uma predisposição clara minha, automática a ser egóico, né? Eu tenho essa predisposição óbvia, né? Agora, cabe a mim gerenciá-lo, né? Eu também não sou um animal. Então, assim, eu não sou uma pessoa, eu não sou um bicho instintivo que age mediante a vontade. Não, existe eu, né? Eu costumo dizer que entre a minha vontade e a minha ação existe eu, né? Existe uma pessoa, existe um ser ali que, no fundo, é quem eu sou. Então, esse ser ele tem que ser trabalhado. Esse poder de decisão, esse gerenciador da vontade, ele tem que ser trabalhado. Ele tem que ser amadurecido para tomar as boas decisões. A partir do momento que a gente amadurece essa pessoa para tomar as boas decisões, a gente cria uma coisa que é fundamental, que o Will deu eco aqui ao que eu disse, que é a questão de trazer a verdade para a mesa, né? Eu acho que esse é o primeiro passo que a gente tem que fazer com qualquer geração. Eu falo da geração atual porque é a que eu convivo, então é que a gente vê mais distorção disso, mas trazer a verdade para a mesa, né? Então assim, você com 18 anos, tem uma coisa, você não sabe nada, né? Isso é um fato. Se você com 18 anos, você não sabe nada. Você não sabe nada. Não importa o que você fez. Com 18 anos, você não sabe nada ainda. Então, assim, isso é fundamental eu compreender isso. Você pago pra quê? Com 18 anos? Pra mexer braço e perna da maneira correta. É isso que eu posso ser pago. Não, eu posso ser um famoso operário. Um operário, exatamente. Com 18 anos eu vou trabalhar, vou ser auxiliar de servente. Vai ter que aprender a fazer isso pra mexer o braço e a perna de maneira correta. E depois você vai capacitando ali intelectualmente pra virar um bom pedreiro, um bom mestre de obras. E é uma profissão, e é uma carreira digna. Mas é pra isso que você é útil. Então, assim, esse confronto com a verdade, ele é fundamental pra nossa geração. Porque o segundo ponto, né, que eu falei que a gente tratou aqui, da questão de meios básicos supridos, ele nos fez nos iludir achando que a gente não precisa mais ser confrontado com a realidade. Como se, não, agora eu posso criar um mundo dourado, né? Eu posso criar um mundo onde é mais importante lutar pela baleia azul da língua rosa do que eu estar preocupado com a mãe de família que tá com um filho pedindo esmola na calçada, né? Você pode pensar, é isso que a gente chegou, né? E o que é que isso trouxe pra gente, né? Quando eu não encaro a realidade, o que é que eu tô fazendo de forma clara? Não encarar a realidade de forma clara, pra gente ser bem substancial, Vini e Will, eu desordenar uma linha de valores, né? Então, assim, eu quebrar a hierarquia de valores, né? Então, assim, as coisas não são valoradas de forma igual. Existem coisas mais valoradas e menos valoradas, né? Então, assim, uma planta vale mais que uma pedra, um animal vale mais que uma planta, um ser humano vale mais do que um animal. Isso é óbvio. Não tem como eu quebrar essa linha aqui, uma linha boa que eu construí aqui pra vocês agora. Quando eu mudo isso, eu tô lutando contra a verdade, contra a realidade. Então, quando eu quebro isso, eu tô lutando contra a realidade. Então, quando eu acho que meu chefe tem que me compreender porque eu não vou trabalhar sexta-feira porque eu tô cansada. Você tá quebrando a realidade. Teu chefe não tem que compreender isso. Não tem por que ele querer compreender isso. Ele precisa de você lá pra criar um labor, pra criar as coisas que ele fez. Quando o chefe fala assim, ó, trabalhar 8 horas por dia não é nada. E não é nada. E por que não é nada? Porque não é nada. Porque você vai ficar folgar sábado e domingo, vai trabalhar 8 horas por dia, não é nada. Trabalhar 8 horas por dia não vai fazer você nada extraordinário. Isso é a realidade, mas eu quero fazer o quê? Que meu ego? Não, eu vou trabalhar 8 horas por dia e eu vou chegar lá. Então o confronto com a realidade, que é tão difícil de fazer com os jovens hoje, é o primeiro passo que a gente tem que trazer. Porque você pegar um jovem de 25, 26 anos, 30 anos, vamos lá, um cara de 30 anos que fracassou na vida e teve oportunidades, tá? Não tô falando de alguém que passou por grandes necessidades, mas teve oportunidades básicas. Esse cara chegar com 30 anos fracassado, esse cara desperdiçou a vida dele, né? Assim, teve decisões erradas que ele tomou. E quanto antes ele se conscientizar disso, mais cedo ele pode mudar a realidade. Tá com 30, né? Tem tempo pra mudar, mas ele perdeu ali dos 20 aos 30 uma década sensacional da vida, né? Então, assim, esse confronto é que é difícil. Porque esse confronto ele é chato pra quem fala e insuportável pra quem escuta. Então, assim, os pais não querem falar isso pros filhos porque vão ser os piores seres do mundo. Ninguém quer falar isso para o jovem porque vai acabar, pode ter medo de magoar e acabar com a vida dele. E o jovem vai odiar ouvir isso, né? Eu costumo dizer que a verdade, ela tem todos os inimigos do mundo. Só tem um amigo, que é a realidade. E basta. As pessoas não querem falar a verdade, as pessoas não querem ouvir a verdade. E ela é escondida. Mas basta um amigo, que é a realidade, né? Tem uma frase de um economista chamado Thomas Sowell, que é um cara genial, que ele fala assim, né? Se você quer se agradar, fale o que os outros querem ouvir. Se você quer ajudar o outro, fale a verdade. Se eu quero me ajudar, eu vou ficar falando que todo mundo é especial, que você é maravilhoso, que você é perfeito, que você é isso. Tô me ajudando, porque eu tô mexendo no teu ego. Tô fazendo você se sentir bem com algo que eu tô fazendo. E isso gera adoração, isso gera querer, isso gera boa afinidade. Se eu quero ajudar você, eu tenho que dizer a verdade pra você. Ó, você tá fazendo isso errado, isso aqui não tá correto. Repense. Olha o que você tomou de decisão. Olha a decisão que você tomou. É assim que você quer fazer? E não é difícil não, Vini, nem o Will. É fácil. Você pegar um jovem e perguntar pra ele o que é importante pra ele, e ele quebrar a cabeça ali meia hora e escrever o que é que ele acha e o que é que ele vai dizer que é importante, é isso? Pega essa lista do que ele falou que é importante e faz uma auditoria de como é a agenda dele e o extrato bancário dele. Porque o que você fala que é importante não vale nada.
me dê sua agenda e seu extrato que eu digo se o que você fala que é importante realmente é importante pra você. Não adianta nada o Vini falar que minha família que é importante pra mim, minha família é fundamental pra mim. Aí eu vou pegar a agenda do Vini, todo sábado e domingo o Vini vai velejar o sábado todo, vai pro jogo do Fortaleza, enche a cara, domingo ele some, ele só aparece em casa domingo 10 horas da noite pra dormir, pra colar de ressaca na segunda-feira. Ele pode falar o que ele quiser, a agenda dele tá mostrando, a prioridade dele tá ali. Então esse confronto de o que você fala e o que você faz, que parece tão lógico, é distante hoje em dia, né? E o outro detalhe é a conta bancária também, né? O extrato. Se o que você faz também tá gerando o resultado que você precisa. Exatamente. Você precisa. Amigos, papo foda pra caralho. Parece que ele não passa, não, ele voa. Literalmente ele voa, né? A gente tá partindo pra essa parte final, né? Então, assim, incrível esse papo. A gente prometeu isso pra vocês, trazer conteúdo pesado mesmo. Conteúdo que vocês não estão acostumados a ver em todo canto, ainda mais dentro dessa atmosfera de moda. Queria deixar aqui o William pra gente finalizar, né, cara? Aquela pergunta literalmente final pra gente encerrar esse nosso momento. Por favor. E essa pergunta, cara, ela sempre gera grandes reflexões, né? Raduan, por que moda é foda, cara? Cara, moda é foda porque eu acho que a moda, ela junta duas coisas fundamentais, tá? Ela é a expressão individual e coletiva, né? Eu acho que a moda é uma das poucas comunicações que conseguem permear esses dois universos, o individual e o coletivo, né? Que a partir do ponto que a moda ela é escolhida individualmente, né? Eu escolho o que eu vou vestir, né? Eu escolho como eu vou estar aparentando, automaticamente eu também crio ali um ambiente coletivo, né? Então assim, eu acho que a moda, por ser, né? Pelo aspecto... o aspecto físico, né? Ser a primeira comunicação e a moda é a moldura disso, né? É o grande pincel disso, né? Então, assim, a moda ela traz essas duas coisas, né? A moda traz essa coisa da minha expressão individual dentro de um coletivo, né? Então, assim, eu escolhi estar aqui agora de camisa polo, né? Então, assim, isso é a minha expressão individual e tá aqui dentro de um coletivo da gente. Se eu tivesse vindo hoje terno, gravata e cartola, era uma expressão individual, mas que iria impactar no nosso coletivo, né? Claro. Isso impacta no coletivo, né? Então, assim, eu acho que a moda ela é a primeira, em termos de tempo, né? Assim, em termos de choque, em termos de velocidade de acontecimento. Ela é a primeira expressão individual com choque no coletivo, né? Essa é a primeira coisa, né? Não tô dizendo que ela é a única, né? A fala é fundamental, mas ela vem depois, né? Nem todo mundo fala, né? Então, assim, se vem um grupo de pessoas, a primeira expressão que eu vejo é a moda dessas pessoas, né? É como elas estão vestidas, né? Por isso que é tão sério essa coisa da moda, né? Ela é uma expressão individual de impacto coletivo praticamente instantâneo, né? A roupa, a forma como ela se veste, literalmente ela fala. Total. Ela fala, né? Cara, Ei, cara, eu fiquei impactado com essa... Gostou, cara? Gostou demais, pô. Olha aí. Eu fiquei até mais orgulhoso ainda de estar nesse universo. pois galera, antes da gente botar os nossos arrobas aqui, por favor, siga aqui nosso amigo Raduan. Qual é o teu arroba, Raduan? Raduan BM, B de bola, M de macaco. E das empresas. PWR Gestão, Capital Upgrade. Tem algumas, mas essas duas tá valendo. Meus amigos, muito obrigado para quem chegou até aqui, tá? Quem faz são vocês. Nós estamos aqui abrindo esse novo ciclo, é o nosso 11º episódio. Estamos muito felizes com esse projeto, então bota lá, ó, @Moda é Foda em todos os canais, aqui no YouTube, no Spotify, você tá vendo a gente no Spotify também, TikTok, Instagram, o meu, @Vini Souza, 3 underlines, e o teu? @William Marques. É contigo, Brandão.